Boa noite, Brasil! Agora 20 horas, 8 horas da noite no Brasil e aqui na Alemanha, 1 hora da manhã. Estamos aí, hein? Botando para quebrar essa live que agora vai ser algo sensacional. Você sabe quem que eu vou bater um papo hoje? Meu amigo Dourado, Dorival Dourado. Esse cara é sensacional. Só para você ter uma ideia de quem é esse... que eu estou falando? Nada mais, nada menos. Deixa eu ver aqui, senão daqui a pouco ele me chama e eu nem vejo que ele me chamou aqui para entrar. Bom, bora lá. O Dorival é um cara sensacional. Uma experiência, assim, assustadora. Hoje ele está comandando a Omni Labs. Eu vou falar para você o que é isso aí. O Dorival ele atua em conselho de administração e conselho executivo. Ele é também investidor anjo. Pois é, hein? Se quiser apresentar uma ideia para ele, esse é o cara, tá? Então ele é investidor anjo, ele desenvolve projetos de reorganização, de inovação e do ecossistema do empreendedorismo. Ele é curador de programas de seleção e acompanhamentos de startup. Ele vai ensinar, vai mostrar pra gente o que o investidor vê num jovem ou até mesmo quem quer que seja. Quando eu falo jovem, entenda bem, jovem são aqueles jovens de alma. Tem jovens de 80 anos e tem velhos de 20 anos de idade. Então, ele possui 45 anos de experiência em empresas, serviços financeiros de inteligência de dados, tech, mídia, internet, TV a cabo. Foi presidente do Boa Vista CSPC, da Vector Inovação e Tecnologia, vice-presidente global do Grupo Experian, presidente da BU de Serviços Serasa, desenvolveu VC Factory na América Latina, bom, e atuou por mais de 20 anos no Grupo Abril. Bom, esse cara é sensacional, sensacional. Bora lá então bater um papo com ele e ver quem realmente é esse cara. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu vou convidar ele e a gente esperar um minutinho e daqui a pouco. Dorival! E aí? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Que ótimo, que ótimo. Eu estava falando um pouco da sua experiência aqui, mas só para falar de você já gastei aí alguns minutos. Então, deixa quieto esse negócio desse currículo aí, deixa quieto ficar lendo esse trem aí. Vamos bater papo com a galera. Vamos nessa, Gui, vamos nessa. Isso é legal, isso é legal. Querido, eu queria te agradecer, né, por estar batendo um papo com a gente. Você é um cara extremamente ocupado, difícil ter agenda, difícil da gente conseguir esse bate-papo, mas graças a Deus, enfim, né, nós conseguimos. E eu quero, baseado em tudo que a gente conversou e que a gente conversa, eu acho que a gente precisava de umas 2 horas para que você desse uma aula para a gente, né? Mas bora lá, a gente vai resumir. Eu vou tentar extrair o máximo aí de você, porque é assim que faz, né? Vamos observar. Bom, olha só, eu não sei nem por onde começar, porque vamos falar um pouco dessa questão hoje, né? Onde você está hoje? Para depois eu voltar, eu quero entender o passado, o que você fez para chegar até aqui, e depois a gente vai daqui para frente. Primeiro, boa noite a você, boa noite a todos aí que estão nos assistindo, aos amigos aí, né? Já me considero amigo de todo mundo, né? E agradecer as suas generosas palavras, tá? Acho que você foi muito bondoso comigo. Bom, o que eu faço hoje? Eu faço algumas coisas, né? Eu toco os meus investimentos anjo, tenho um portfólio de 10 investimentos, estou em alguns conselhos de administração, estou em 3 conselhos de administração hoje, né? Ajudando as empresas a refletir sobre o futuro, e desenvolvo um trabalho de inovação junto ao Grupo Omni, né? Onde nós criamos esse ano o Omni Labs, que é um ambiente de experimentação para serviços financeiros. A gente trabalha muito com plataformas de banco, de financeira, cartões, né? E também muito envolvido com a inclusão social e financeira de quem precisa de crédito nesse momento. Olha, que bacana. E você falou uma coisa, algo interessante que nesse mundo moderno fala-se muito, né? Esse testar
validar o tempo todo. Até para uma empresa do porte da Omni também, então isso aplica a qualquer tamanho de empresa. Rodolfo, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos aprender todo dia. E as empresas também. O meu maior desafio quando eu acordo é falar assim, o que eu tenho que aprender hoje? Né? Olha só. Eu estou de manhã na cama ainda, falo assim, poxa, o que vai ter de novidade hoje? E na medida que você começa a interagir com o ecossistema, com o meio ambiente, você vê que estão borbulhando muitas novidades. Para as empresas é a mesma coisa, ainda mais com esse choque, né, do corona, esse choque da transformação digital, esse choque da inovação. Então, as empresas que não se movimentarem, elas vão morrer. Aliás, já morreram e não sabem. Já estava morta, né? A verdade é o seguinte... Morta, né? Quem não tem esse espírito aqui dentro, né? O espírito empreendedor, o espírito inovador, está morto. Está morto faz tempo. Agora o Covid só deu um empurrãozinho, né? Só empurrou um pouco mais na prancha. Como é que é? Como é que é para você? Porque, assim, nós sabemos, né, você, pela revista Information Week, você foi considerado um dos 50 CIO top do mundo. Porra, como é que foi esse negócio? Conta pra gente. Bom, primeiro a gente não faz... Eu acho que a gente tem sucesso, né? E o sucesso é uma palavra que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque ela tem várias conotações. Quando você não almeja realmente atingir alguma coisa de uma forma muito ambiciosa, né? Quando você quer fazer o que é certo, o que é justo e dar o melhor de si dentro de um determinado projeto, dentro de um determinado trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu só acredito em trabalho com paixão, né? Você tem que se apaixonar pelas coisas, tem que abraçar as causas, né? Abraçar os projetos e fazer acontecer. E acho que foi isso que acabou rolando, né? A gente fez um trabalho grande de transformação em algumas empresas, né? Principalmente no Grupo Abril, né? No passado e depois um pouco na Serada. A gente transformou a empresa, né? Claro que num time, num grupo, óbvio, né? Mas a gente colocou a empresa, né? Num patamar de excelência global, né? E para isso você tem que romper com paradigmas, né? Você tem que romper com falsas verdades, né? E tem que desenvolver e, principalmente, né, engajar o time, trazer o time junto e ganhar aí, né, adeptos para a sua causa. Né? E acho que, em função disso daí, a gente conseguiu, através de um trabalho coletivo, né, atingir bons resultados e isso criou uma repercussão maior do que a gente imaginava. Né? Você, a gente na tribo, né? Na tribo dos empreendedores de elite que eu falei para você, nós temos uma linha assim, porque nós falamos com micro e pequenos empresários. Então, tô dando risada aqui porque você com toda a humildade, né? E dividindo esse benefício, dividindo o fato de você ser um dos 50 melhores do mundo, você fala, porque a gente quem? Foi você, velho. Que legal, isso que é bom. Brother, eu acredito muito no trabalho coletivo, né? É claro, você E tem acho razão. que você só fica melhor quando você se junta com gente que é melhor do que você, né? Eu E sempre aí falo. você tem que, cara, você tem que abraçar o teu par, o seu liderado, o seu líder e gente boa, trabalhar com gente boa te puxa para cima. E é isso que faz a diferença. Legal, isso é muito bom. Eu falo isso na tribo, né, também. Eu falo o Né? tempo todo, olha, nós temos, quando você senta numa mesa, de preferência, seja aquele cara que mais tem a aprender. Seja o mais, né, mais burrão da mesa. Ou seja, e agora eu estou provando para a galera, porque na primeira, nós começamos agora, na Jovem Pan News, essas lives começaram, você é o terceiro, né? Então estamos escolhendo a dedo esse pessoal. Agora os amigos em primeiro lugar, né? A semana passada, a primeira semana foi o Alex Dantas, da Circuit Lounge, lá do Vale do Silício. Semana passada, o seu colega também, Walter Longo, né? E agora você, então o pessoal já está percebendo que na mesa, quando eu sento, eu sou o mais cabeçudo. Não, mas é isso mesmo, humildade. Você tem que aprender. E você tá com gente melhor do que você, te puxa para cima. Cara, se algum dia eu trabalhei com um cara melhor, e graças a Deus tive um monte de gente boa na minha vida, pô, eu abraçava os caras e ia junto, pô, vamos crescer junto. Legal, muito bom. Você já nasceu rico, Dourado?
Não, muito pelo contrário, né? Eu sou de uma família bem humilde, né? Meu pai e minha mãe trabalhavam, né? Meu pai tinha 3 empregos e eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos de idade, né? E fui sempre batalhando na vida e galgando aí novas oportunidades, sempre atento a oportunidades que surgiam e como é que eu me posicionaria nessas novas oportunidades, né? Qual foi o seu. Primeiro, assim, eu queria entender, porque é interessante entender o mindset de uma pessoa como você. Cara, como é que pensa um cara que é top como você, um cara que está nessa posição? Eu queria entender como é que esse menino de 12 anos pensava. Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, né, foi na Aviação Aérea São Paulo, né? Não existe mais, é uma empresa que não existe mais, né? Mas foi uma das grandes companhias aéreas do Brasil e a gente começou a trabalhar, né? Enfim, atendendo o pessoal mais gabaritado, né? Mas desde aquela época, eu tinha na minha cabeça, né, que eu tinha decidido vencer, né? Eu queria uma vida diferente, né? E queria não tinha grandes ambições, mas eu queria uma vida, sabe, respeitosa, honesta, né? E que eu pudesse construir alguma coisa, né? Então, eu decidi vencer. E decidir vencer é o primeiro passo que você tem que dar. O segundo, né, é um pouco de característica pessoal, é tomar risco. Risco calculado, óbvio, né? Não vou pular do 10º andar do prédio, né? Nem vou pular do avião sem paraquedas. Mas você tem que ter o risco calculado, você tem que tomar risco. As pessoas, ao longo do tempo, elas esqueceram de tomar risco. Elas esqueceram de seguir o seu cheiro, o seu instinto, né? E como eu falei, né? A terceira coisa foi o seguinte, pô, para mim, para que eu possa, né? Para que eu possa aprender, para que eu possa me desenvolver, eu preciso me espelhar e estar junto de gente que é melhor do que eu, né? Gente que tem a agregar, que gente que possa me ensinar, que gente que possa me dar direção, né? Me dar caminhos, né? E eu falo, graças a Deus, muitas pessoas boas, capacitadas, generosas foram colocadas no meu caminho, né? E eu consegui, né? Eu brinco, né? Eu tenho longas amizades, né? E pessoas que eu comecei, né, na minha vida profissional lá, com 17, 18, 20 anos, somos amigos até hoje, né? Então, acho que essa coisa também é muito importante, né? Você cultivar esses relacionamentos, né, que fazem de você uma pessoa melhor, que fazem de você uma pessoa diferente. Então, eu acho Legal. que é um caminho aí relativamente simples, né? É, mas não é. Decidir vencer. Tem gente que não tomou a postura ainda de decidir vencer, Dorival. É isso que acontece. Os caras ainda não tomaram essa postura. E tomar a postura significa estar comprometido, né? Significa querer correr risco Exatamente. e aí sim. Boa, legal. Bom, faculdade. Depois, aí você já estava Não, na época. não, aí eu tinha sonho de fazer engenharia, né? Mas como eu trabalhava, não dava, né? Não tinha horário para fazer, precisava trabalhar, não tinha dinheiro para pagar. Eu fui fazer administração de empresas com ênfase em análise, né? Numa das primeiras faculdades que foram montadas aqui em São Paulo, né? Ela não existe mais, né? Mas foi por onde passou boa parte do pessoal, né, de tecnologia naquela época, que foi a primeira escola. Não sei se está travando para todos. Deu uma travada para mim. Exatamente. Voltou agora. Ah, tá. Eu não sei se você pegou. Não. Não, então, eu cursei uma escola, né, noturna, né, de administração com ênfase em análise, que foi a primeira escola que propiciou, né, ao pessoal que precisava trabalhar, né, a ter uma acesso a uma escola, né, que tratava, né, de ciências da computação, né. Legal. E depois qual é a próxima empresa que trabalhou? Bom, aí nessa época eu já estava no Grupo Abril, né, que foi a minha grande escola, eu fiquei 22 anos lá, 22. 22, uma empresa fantástica. Eu peguei todo o desenvolvimento da companhia, né? Foram mais de 20 negócios diferentes que foram desenvolvidos, né? E tenho amizade com muita gente até hoje, né? Culto, né? Um respeito muito grande, né?
pelo presidente na época, né, o Roberto Tivita, um cara visionário, brilhante, me ensinou muito, né, e me espelhei muito nele, né, e ele falava, né, daquela época já, ele falava, pô, walking around, né, ou seja, entenda, ande pelo mundo, aprenda, né, então foram ensinamentos assim, o Clodoaldo, ímpares, né. Ande pelo mundo, aprenda. Fala um pouco mais sobre isso. Foi estando na Abril que você foi morar na Califórnia ou foi Não, depois? não, não. Já foi depois que eu estava na Serasa, eu estava na Serasa e a Serasa Tá. foi adquirida pelo Grupo Experian, né? Mas na época, né, o Dr. Roberto, né, um grande visionário, um grande empresário, né, um cara assim que tinha uma visão de mundo, né, ímpar, né? Ele já falava, não, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo. Então a gente já na década de 90 a gente já desenhou os primeiros serviços de internet no Brasil, 91, 92. Nós montamos as primeiras empresas, né, de database marketing, né, de engenharia de dados, de raciocínio de dados, e também demos um avanço muito substancial, né, na automatização do processo de produção de conteúdo, né, do tal do publishing, né? E foi nessa época que eu tive a oportunidade de conhecer gente assim de primeiríssima linha, né? Tive chance de fazer um one-to-one com Bill Gates, tive chance de fazer um one-to-one com Steve Jobs, enfim, de estar Não, no mas mesmo. peraí. Devagar, devagar. Não é tão, calma, não é tão simples assim. Você está de brincadeira. O cara passa um tempo na Califórnia, ele tem o prazer, sei lá, a felicidade, a infelicidade, eu não sei nem como falar isso aqui, mas enfim, o cara conhece nada mais, nada menos que Bill Gates. Então, calma, eu quero entender um pouco mais. Como é que foi esse ok. Como Travou, é que foi? Deu uma travadinha. Como é que foi esse negócio? Como é que é estar com o Bill Gates? Como é que ele é? Conta pra gente, porque o objetivo dessa live, Dourador, são as pessoas olhar para você, observar o que pode ser aprendido em termos de comportamento e replicar no seu pequeno negócio, no seu médio negócio, no seu grande negócio, talvez, né? Ou no seu micro negócio. Então, vamos entender esses comportamentos, o que leva essa pessoa a pensar do jeito que ela pensa e chegar onde ela chega. Então, o primeiro ponto aí, Mauro, é o seguinte, né? Para qualquer pessoa, né, que está acima de você, você tem que ter uma agenda que interessa para a pessoa, né? Então, você não vai falar com o presidente da companhia se você não tiver uma agenda que esteja na prioridade dele e que você tenha alguma coisa relevante, substancial para falar. Com o Bill Gates aconteceu isso. Nós começamos a desenvolver alguns projetos naquela época, né, voltados para conteúdo, a internet estava no começo, e nós fizemos, né, uma coisa que hoje é trivial, todo mundo tem, né, o Smart TV, hoje é uma coisa, né, que você compra até no crediário aí, né, mas naquela época nós desenvolvemos um sistema para televisão a cabo que permitia que os assinantes tivessem acesso a serviços de interatividade. Né? Nós tínhamos Entendi. uma empresa no grupo, né, aliás, tínhamos 3 empresas no grupo que tratavam de televisão por assinatura, e a gente fez um projeto e fomos buscar tecnologia no mundo. Quando esse negócio bateu na Microsoft, na época, né, esse negócio foi subindo, porque era uma coisa super nova, aí o cara falou, não, eu quero conhecer essa turma aí, pô, eu quero conversar com esses caras, né? E aí, claro, acessar um cara desse é mega complicado, tem todo um ritual, né? Você passa por raio-x, você passa por. Né, enfim, não Naquela é. época já era assim. Já. Você tinha todo um ritual para chegar perto do cara, né? E você tinha que mandar a agenda um tempo antes, né? O tal do profile, né? Enfim, eram caras assim muito antenados, né? Mas com, né, já bilionários e sendo o número 1 de uma companhia líder no mundo, né? E com o Bill Gates eu aprendi um negócio muito interessante, né? Eating the big fish, ou seja, como os peixes grandes. Não perca seu tempo com peixes pequenos, né? Vá atrás dos peixes grandes, né? Então, quer dizer, são insights, né? São sacadas, né? Que depois você fica semanas pensando o que o cara está querendo dizer, né? E aí você saca que tem um caminho por aí. Porque foi o que ele fez. Ele comeu um peixe grande na época, ele E, comeu a IBM, né? pois Ele comeu é. a Xerox, né? Também, né? O Steve Jobs. Então, ou seja,
os caras enxergam muito longe, né? E o que é principal, pensar simples. Pensar simples. Caraca, velho, que aula, que aula. Eat the big fish. That's the goal. That's the secret. Porque o trabalho de você comer o peixe vai ser o mesmo, né? Se ele for grande ou se ele for pequeno. Então, que pelo menos compense, né? Que você vá atrás de um peixe grande, né? E você falou para mim que o pragmatismo do Bill Gates é algo que te impressionou, né? Uma coisa que mais te levou assim a refletir, e isso, essa frase eu guardei para mim, é aquela que fala assim: tenho que fazer o que tem que ser feito. O cara é foda, meu, é muito legal, né? Ele fala, eu já escutei isso de outras pessoas, né? Mas eu não sei se é atribuído a ele ou não, né? Money talks, bullshit walks, né? Ou seja, esse negócio, cara, vai lá e pensa, né? Pensa simples, faz direto e pragmático, né, cara? O que a gente tem de benefício, né? Deixa eu anotar isso aqui. Money talks, é o quê? Bullshit walks. A bullshit walks. Caraca. Money talks, bullshit walks. Legal, gostei. Isso aqui eu vou. Então, quer dizer, são caras que você. Então, você falou assim, você falou com ele, cara, é super rápido, papim-pum, sabe? É. Não faça eu perder meu tempo. Se eu estou aqui dedicando. Outro dia estava lendo um livro aqui de um empresário brasileiro, né? Ele fala para o cara assim: começa pela conclusão, porque se eu não gostar da conclusão, eu não quero nem conversar com você. Né? Ou seja, esses caras têm, sabe, rapidez. O Vital da Agile Thinking está aí com a gente e o Leandro também, a Débora, pessoal. Legal. Não, o pessoal da Agile Thinking é muito, muito, muito legal, muito próximo. Tivemos com eles lá no Web Summit, lá em Portugal. O pessoal arrebentou lá, viu? Eu estou tentando tentar agendar um bate-papo aqui com ele, mas nunca tem tempo, esses bandidos, pô. Estou sempre viajando, Claudio, estou sempre viajando, esse que é o negócio. Esse é o negócio. Mas legal, legal. Então, assim, o que eu acho também legal, interessante, até tem uma pergunta para você, né? Você que é um grande CEO, um cara importantíssimo, um cara que cuida de empresas grandes, cuidou de empresas grandes, por que é mais difícil no Brasil, né? Eu não sei nesse nível, né, que você navega, mas por que lá fora é muito mais fácil você falar com o CEO do que no Brasil? Parece que aqui tem todo um aparato, uma dificuldade para chegar nesses grandes mentes. O que acontece? Conta para mim. Cara, olha, talvez muita gente aí me odeie pelo que eu vou falar, né? Mas é questão de subdesenvolvido, né? Para mim, essa opinião é isso, é questão de subdesenvolvido, elitismo, né? Quando eu fui para ser contratado, né, por um fundo de private equity para montar um negócio aqui no Brasil, um dos acionistas, né, quis me entrevistar lá em Nova York, né? E eu confesso para você que aí você percebe, né, a natureza da turma, né? O cara tinha um escritório, né, na Park Avenue, em Nova York. Cara, metade do prédio era do cara. A sala dele, acho que era maior do que a minha casa, né? E o cara me recebeu assim com uma simplicidade, pegou uma garrafa d'água, ele mesmo abriu, começou a tomar a garrafa d'água no gargalo. E era um cara, na época, de 50 bi de dólares. Né? Caralho, velho! É um cara que tem um grupo, né? Um grupo familiar grande, americano, né? E o cara estava me entrevistando. Um cara mega simples, um cara super acessível, né? Eu também já tive contato, né, com outros altos executivos, né, nessas andanças aí, mesmo também, né, Michael Dell, já tive com Michael Dell também. É claro que você tem um certo ritual para chegar perto desses caras, né? Mas os caras são muito simples, cara. Os caras são muito práticos, são muito objetivos, né? Então, eu acho que o que a gente está precisando aprender... A gente está precisando aprender um monte de coisa no Brasil, né? Se a gente quiser realmente ser um país de ponta, né? A gente precisa aprender muito, né? Precisa investir em educação, precisa dar mais atenção para o empreendedorismo, para o pequeno empresário. Enfim, eu não queria nem muito entrar por esse lado, mas a gente precisa ter esse senso, né, de contribuição. Eu acho que está começando a mudar, né? Eu acho que o processo que nós estamos passando nos últimos anos, né, está fazendo parte, né, do empresariado, né, se sensibilizar e descer mais no elevador com a turma, né?
Porque antigamente, você lembra, né? Até o elevador do presidente era separado, né? É verdade. Né? O refeitório, O tudo, tudo completamente, é outro mundo, né? por isso que eu falo para você, esses caras todos, como o cara fala walking around, é muito isso. Eles querem se misturar, né? E também quando eu fui alto executivo, fui presidente, uma coisa que eu nunca fiz foi me distanciar da base. Então, cara, sempre que eu podia, eu saía com o vendedor na rua. Tinha gente que falava, pô, você é louco. Mas não, eu saía com o vendedor lá. Punha a pastinha debaixo do braço e ia lá com o vendedor lá, Não, não, esperava não, a portaria. para. Eu tenho que falar isso. Tem muita gente da tribo dos empreendedores de elite assistindo, ouvindo a gente, assistindo a gente. Você ouviu, cara? Esse cara, ele é nada mais, nada menos que um dos melhores 50 do mundo, eleito pela revista Information Week. Cara, olha o que ele está falando, olha a dica. Ele quer sentir cheiro de gente, ele é humilde, ele quer estar perto das pessoas, ele quer ouvir, entender, analisar, sentir a dor do cara. É por isso que ele é um dos melhores do mundo. É simplesmente por isso. Porque ele sabe, entende do quê? De gente. Cara, Dourado, essa aí é sensacional, velho. Você falar isso pra mim, eu fico louco com Não, isso. cara, gente faz toda a diferença do mundo. Você pode ter a melhor estratégia, a melhor empresa de consultoria. Cara, se você não tiver com os caras certos, esquece. E eu dizia isso numa das minhas experiências profissionais. Tem alguns amigos aqui que eu vi passar o nome deles, eles devem até lembrar, pode escrever aí se é verdade ou não. Eu falava, nós tínhamos um escritório na Avenida Paulista, né? E fazíamos produtos, né? E plataformas de crédito, cobrança, analytics e tudo mais. E eu precisava crescer, precisava expandir o negócio. O mercado de São Paulo é muito congestionado. Eu falava para o pessoal de produto, falava, pessoal, não adianta você olhar aqui para a Avenida Paulista e querer fazer produto só para a Avenida Paulista. O Brasil não é isso. Isso daqui é São Paulo. Nós temos que pensar em termos de Brasil. E para pensar em termos de Brasil, você tem que ir lá. Né? Eu acho que até o meu amigo Juan aqui, eu vi o nome dele passar aqui, nós fizemos em um ano mais de 50 viagens pelo Brasil. Sério. Pô, fomos no interior do Paraná, interior de Santa Catarina, fomos para o Nordeste. Vamos bater lá no cliente, vamos entender o que o cliente quer, qual é a dificuldade do cliente, como é que eu faço para atender o cliente. E trazemos insumo, né, para o nosso pessoal de produto, para o nosso pessoal comercial, poder atuar de maneira mais efetiva. E isso vale também para dentro da empresa. Se você não sabe o que o pessoal do faturamento está enfrentando de problema, você vai achar que você tem uma empresa maravilhosa e o seu cliente está reclamando do faturamento. Então, você tem que estar falando com todo mundo, com o pessoal do atendimento ao cliente, com o pessoal do financeiro, com o pessoal, né, de gestão de pessoas. Você tem que fazer encontros periódicos, criar canais de comunicação para escutar seus clientes, seus colaboradores, enfim, os stakeholders que nós chamamos, né? Isso é fundamental, fundamental. Ótimo, ótimo. Tem um monte de gente mandando um abraço para você, tem muita gente mandando, não dá nem tempo de ler. Olha só, você falou uma coisa que o Vital, uma vez eu estava batendo um papo com ele, com o Vital, no escritório lá da Agile Think, e ele me falou, né? O que você acabou de falar. O grande desafio o maior desafio das grandes empresas é integrar todos esses departamentos. E aí, você com essa narrativa, com essa forma de dizer que você queria integrar tudo isso, está explicado porque você, na verdade, é o cara. E o desafio, Dourado, o desafio dos pequenos e dos microempresários é ver o todo. Então, a diferença entre o pequeno e o grande é essa. O grande é integrar o todo. O pequeno é enxergar o todo. O grande é integrar o todo. E isso é sensacional. Ó, a galera tá chamando você para ser o nosso mentor na tribo. Você é conselheiro de diversas empresas, né? Será que você conseguiria ser o nosso mentor na tribo dos empreendedores de elite, o Dourado? Eu sou lá da minha terra lá, eu não enjeito encrenca, né? A minha mulher fala que eu sou um imã, porque eu vou passando e vou pegando as coisas, vou fazendo, né? E, pô, se a gente encontrar os tempos adequados aí, eu sou 24/7, hein? Boa, boa. Trator, né? Trator também. Bom, eu quero perguntar para você da sua carreira internacional. Como é que foi isso? Cara, a gente estava lá na Serasa, né? E aí os acionistas aqui, que eram os bancos, né, os grandes brasileiros, decidiram, né? Gerar um evento de liquidez, né?
E aí definiram lá o que nós chamamos de dual track, né? Vou trabalhar para vender a empresa e vou fazer um IPO, né? Então, demos lá um esforço fenomenal, criamos o book lá para o IPO, aí começou a aparecer, né, interessados estratégicos, né? Aí, pô, fizemos todo o trabalho, passamos pela due diligence, que foi estressante, né? E a empresa foi adquirida, né? E eu trabalhei em parte dessa integração. E eu brigava com a gringaiada todo dia, né? Brigava com eles todo dia, porque o cara acha, porque ele está, né, na América do Norte, ele sabe tudo. Eu falo, tá bom, cara, vem aqui você vender aqui no interior de São Paulo, vai vender lá em Você era Recife. peitudo Ah, assim, velho? mas não, mas cara, você vai ser cobrado pelo resultado. Eu nunca. Essa é outra coisa que eu aprendi também. Eu só morro atirando. Boa, Morro boa, boa. atirando, né? Então, como eu tinha que me responsabilizar pelo resultado, eu falava, cara, mas não faz sentido. Então, eu vou colocar minha posição clara, de maneira profissional e transparente, né? Aí acabaram me convidando para um processo, né? E eu falei, putz, mas eu já estou meio coroa, né? Pô, entrar em processo de seleção para trabalhar fora e tal, né? E aí, cara, acabei passando, né? Acho que eu fiz meio na galega, né? Acabei sendo selecionado, né? E aí fui trabalhar, né? E um baita desafio para mim, né? Foi muito difícil, porque primeiro a barreira do idioma para o dia a dia de trabalho, né? Ela é grande. E eu tinha uma equipe também global, né? Isso foi, tinha 3 australianos, 3 ingleses, 4 americanos, um indiano, outro egípcio que morava na Inglaterra, ou seja, embora a empresa fosse única, né, as pessoas têm cultura e história de vidas diferentes. Então, foi muito difícil se adaptar, né, a isso. E também a barreira do idioma, né? Eu nunca fui, né, assim, meu inglês nunca foi assim digno, né, de primeira nota, né? Mas, enfim, tocamos lá, fizemos coisas super interessantes, né? Eu fiquei morando sozinho fora 3 anos, gerenciava um grupo de 2.000 desenvolvedores de produto, né? 2.000. 2.000, 2.000. Índia, Quantos países? Malásia. Eu tinha equipe em 14 países e a gente fazia produto para 44 países. 14 países. É. E você ficava baseado em Califórnia. Então, eu fiquei um tempo na Califórnia, cuja é maravilhoso morar lá, né? Ainda mais a gente morava em Orange County, né? Não era nem um pouco ruim, mas Não. a logística, né? Era um pouco complicada. E aí o meu líder lá decidiu puxar a gente, né, para Nova York. Então, eu morei um tempo em Nova York, onde a logística de voo, né? Você está mais centralizado, você vai melhor para vários lugares, né? Mas tinha gente na Austrália, Kuala Lumpur, na Malásia, na Índia, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, vários lugares. Foi uma experiência muito rica, né? E mais uma vez, né? Levei 2 pessoas que trabalhavam comigo aqui, né, para lá, né? O Lucas e o Fernando, que me ajudaram bastante nessa adaptação, né? Eles eram mais globais do que eu naquela época, né? E também, né, foquei um para olhar finanças, o outro para olhar inovação, né? E a gente acabou deixando um legado bem interessante lá, na minha opinião. Legal. E conta um pouco para mim desse negócio aí, esse projeto que vocês fizeram lá com a Apple, lá com o Bill Gates, com o Steve Jobs. Eu sou fãzaço do Steve Jobs, velho. Eu acho que a visão que ele tem é um baita de um visionário, né? Então, essa foi mais... Não, ele é um cara fantástico, né? O nosso presidente na época, né, fundador da empresa, né, o Roberto Tivita também, junto com o pai dele, né, que já na época já era falecido, ele falou, poxa, a gente precisa revolucionar as redações de jornais e revistas no Brasil. E ele pensou isso muito antes do que vários empresários da área de publishing. Mas da onde vem esse pensamento, Dorival? Walking around. De novo. Cara conectado. Então, o Roberto, ele tinha isso de muito legal, né? Ele tinha gente no mundo inteiro, cara, que ele falava, que ele trocava ideia. Então, ele tinha lá o contatos no MIT, nessas escolas de ponta, né? Então,
o MIT Media Labs, né, estuda coisas 15, 20 anos à nossa frente, né? É. E ele já era um sponsor lá, né? E eu tive a oportunidade também, né, de fazer um contrato pequeno, né, de sponsorship com a MIT. Então, cara, ele falava, ó, nós temos que fazer isso, né? E aí a gente foi, né? E na época nós montamos 2 sistemas de publishing no Brasil diferentes, um com tecnologia proprietária, outra com tecnologia, naquela época não chamava open source, open services, né? Mas já era totalmente open, onde nós integramos várias tecnologias. E uma das tecnologias que a gente integrou foi a tecnologia da Apple, que na época era mais acessível, né, para você trabalhar com parte, principalmente com essa parte final de produção, né, de pestap, make-up e tudo mais, né? E aí tivemos na Califórnia algumas vezes, e numa dessas interações, né, que nós tivemos lá, num dos eventos, né, dessa área, né, demos lá um esbarrão lá com o Steve Jobs, né, que é um cara fantástico. Na época ele estava brigando lá da Apple, né? Ele estava saindo para montar a Next, né? Já estava saindo a Next. É uma época não Então, muito... um cara fantástico, né? E com ele, né? E no bate-papo ali, porque esses caras ali, principalmente na Califórnia, né? Stanford, na região, né? Que é uma coisa assim que no Brasil a gente também não tem. Os caras, né? Hoje você vê lá, né? Eu tive lá o ano passado num evento em Stanford. Cara, é muito interessante, né? Sai lá o número 1 do Google, o número 2 do Google de desenvolvimento e vai fazer uma live, né? Com um grupo onde metade do pessoal está ao vivo na plateia, né? A outra metade está na web. Cara, é um negócio impressionante. E aí ele deu uns baitas dos insights. Naquela época o cara já falava em... Hoje eu vou usar as palavras novas, né? Experiência do cliente, jornada do cliente. Ele talvez tenha sido o primeiro cara que sacou esse negócio, né? Isso foi que ano? 90 e pouco? Eu não vou nem falar porque o pessoal vai descobrir minha idade, né? Mas é isso aí, 90 e poucos. Que legal, cara, que legal. E, assim, e uma coisa, no Vale do Silício, você percebe isso. Eu gravei uma temporada inteira, né? Nós falamos sobre isso lá no Vale do Silício. E é muito comum, né? Essa troca de ideias. Você está no bar, as pessoas estão trocando ideias, e uma ideia não vale nada, ninguém está nem aí, tá tudo ali Não, trocando. você vê um cara de bermuda com o cachorro do seu lado, você fala assim, pô, o cara trouxe o cachorro para passear, pô, aí você vira, pô, o cara é engenheiro, chefe, líder de pesquisa e desenvolvimento da Apple. Você fala, caramba, o cara aqui do meu lado. Essa que é a questão, né, que eu acredito, né, não sei se o Brasil algum dia vai chegar nesse ponto, né, mas é nessa interação, né, é nessa contaminação. Você precisa contaminar mais as pessoas com inovação, com empreendedorismo, com dar certo, né? Agora, é difícil você fazer isso num país onde as pessoas têm dificuldade de acesso à inclusão social e tudo mais, né? Então, a gente tem um trabalho grande para fazer pela frente ainda. Olha, eu comecei já esse trabalho de inclusão do micro e do pequeno empreendedor. Nós estamos fazendo um trabalho realmente que vai deixar um legado enorme, Dourado. O objetivo é esse, as pessoas que estão participando desse movimento estão gostando. Os nossos valores são amor, contribuição, autonomia, enfim, tudo isso que você está falando, quem está lá com a gente está podendo validar e entender que puxa, a mente brilhante de um grande CEO faz, o comportamento é igual, deveria ser, né, pelo menos, de um micro, um pequeno empresário. Isso é muito lindo, né? Replicar esse comportamento. Bacana mesmo. Coisa legal. Bom, mas olha só, eu queria entender também, você é conselheiro de algumas empresas. Como é que é? O que é ser conselheiro de uma empresa? Como é? Conta pra gente aí. Bom, primeiro, né, você tem conselhos consultivos e conselhos de administração. Tá. Conselhos consultivos, né, como o próprio nome já diz, são consultivos. O empresário, o presidente, né, o fundador monta um conselho consultivo, chama pessoas, né, que ele considera de referência para ajudar a avaliar as estratégias, ajudar no processo de decisão, né? Mas no final do dia, né, ele acata ou não, né? Tem até uma pessoa que eu conheço que ele fala assim, poxa, se o meu conselheiro, ele tem um conselho consultivo, né? Eu achei até muito engraçado. Ele fala, se o meu conselheiro falar muita coisa que eu não gosto, eu mando ele embora, já troco e tal. O conselho de administração já é uma entidade formal, né? Já previsto dentro da lei, né?
onde você tem toda uma regulação, requisitos, em alguns casos tem que ser aprovado pelos órgãos reguladores, né? E ele tem um job description, né, bem específico e tem obrigatoriedade legal e fiduciária, né? Então, é uma coisa extremamente séria, né, que assessora todo o processo decisório das empresas, né, no que tange às suas estratégias, às suas operações e, principalmente, a aprovação de contas, né? Orçamento, relatórios de auditoria independente, coisas do tipo. Daí, né, você tem todo um ritual de como isso tem que acontecer e os conselheiros, né, têm que a gente chama liabilities, né, envolvidas com esse processo decisório se alguma coisa não ocorrer da forma devida, com a transparência, da forma legal, etc. Ótimo. E quantas vezes trabalha aí? Por mês, por semana? Quantas horas de trabalho tem isso? Depende muito de cada situação, depende muito de cada conselho, né? Eu, atualmente, nesses 3 conselhos que eu estou, eu diria para você que são mais ou menos umas 100, 110 horas por mês. Ah, é tudo isso? Em quantos Fora de empresa? 3. Ah, em 3 empresas? Tem uma delas que tem um nível de interação maior. Isso fora as horas de estudo, né? Porque você recebe relatórios. E é Né? verdade? Ah, tá. E é verdade que tem relatórios, você tem empresa regulada, então você tem que entender bem a legislação, CVM, Banco Central, enfim. Você tem que estar bem afiado aí, porque você vai decidir sobre coisas, né, que você não pode se equivocar, né? Sim. E é verdade que empresas pagam aí, tem empresas que pagam aí mais de 100 mil reais para o conselheiro, é? Ó, se você descobrir, me avisa que eu quero, que eu quero ir, tá? Mas eu imagino, né, grandes empresas multinacionais, globais, né, que têm operações na casa de bilhões de dólares, né, você tem uma remuneração, né? Tem empresas em que o conselheiro até, né, tem dedicação exclusiva, né, full time, né? Eu já conheci empresas em que o conselheiro tem mesa, né? Então ele tem que ir todo dia, né? Chegar cedo, sair tarde e tudo mais, né? Então são modelos, né, diferentes, né? Nem todas as empresas precisam de um nível de dedicação desse. Legal, muito bom. Bom, eu estou só fazendo contas aqui, 100 mil por mês, 13 empresas que você dá, 3 empresas já são 300. Até o final vou chegar a uma cifra aqui, Não, deixa comigo. Mas antes eu quero saber mas o que é inovação. eu também faço meu trabalho de doação, porque em muitos desses casos aí, né, em muitos desses casos, nas fintechs, por exemplo, né, chegou uma época que eu tive que parar, né? Eu fiz mais de 50 mentorings, né, para fintechs, para startups, porque eu era o único cara que não cobrava nada, né? Então, eu já trabalhei em conselho, né? Que é essa outra coisa. Foi uma boa pergunta que você fez. Quando você quer fazer alguma coisa, você quer aprender, você não pode botar o dinheiro na frente. Eu trabalhei de graça. Trabalhei em conselhos de graça. De graça, entre aspas, né? Porque eu gastava o meu tempo, eu investia em estudo, né? Enfim, eu comprava relatórios para ler. O cara está nesse mercado, mas eu não conheço direito. Vou lá e compro uma pesquisa, né? Então, quer dizer, procurava me preparar, né? Então, aquilo que eu te falei, né? Eu nunca almejei fazer isso para ganhar mais, ou enfim, eu fiz por querer fazer, gostar de fazer e acreditando que eu ia dar um pouco da minha experiência e receber muito de conhecimento, né? Então, para mim, estava bem pago. Tesão mesmo, né? Paixão. Boa. Olha, legal. Agora, eu achei interessante que você é um cara que é muito diferenciado mesmo, né? Essa transição de carreira de CIO para CEO é muito pouco, muito pouca, né? Gente faz essa transição. Como é que você conseguiu? Quais as habilidades, as percepções, a visão, os comportamentos? É tudo muito diferente, né? Ou não? Bastante diferente, né? Normalmente, né? Bom, eu diria que para você que todos os executivos de tecnologia são, de certa forma, né, discriminados, né? Porque o cara acha que ele só sabe fazer aquilo, né?
Agora, a culpa, né? Eu falei isso durante muito tempo, né? Porque me chamavam para falar, como é que é a transição de carreira? A culpa é dos caras de TI mesmo, da maioria deles, porque os caras se escondem atrás, né, do conhecimento, se escondem atrás da tecnicidade para justificar as coisas. Aí o pessoal do outro lado da mesa fica bravo, né? Então, o primeiro ponto, né, é aquilo que eu falei no início. Tem que decidir. Então, eu gosto de tecnologia, sou um apaixonado por tecnologia, né? Só trabalhei em empresas que tinham proposta de valor baseada em tecnologia, mas eu quero ir para o outro lado da mesa, né? Trabalhar numa empresa de investimento foi fundamental nesse ponto. Então, eu entendi a lógica do acionista, entendi a lógica do investidor, que faz muita diferença, né? Que é a percepção de valor. Como é que a gente gera valor dentro da companhia? Geração de valor é geração de valor para o acionista, né? E aí você vai estudando, você vai conversando com gente, você faz isso que nós estamos fazendo hoje, né? Participa, naquela época não tinha lives, né? Mas você participava eu comprava, né? Até outro dia eu estava até jogando fora, cara, fitas cassete, né? Aquelas fitas de videocassete, né? Que tinha cursos, Eu que nem tinha... sei o que é isso, eu não sei o que é isso, não. Você é muito novo ainda, mas antigamente no Brasil a gente comprava de contrabando, né, um videocassete, que tinha aquelas E tapes grandes, o né? disco de vinil, quantos discos desses eu não joguei fora? Então, eu joguei vários. Hoje eu me arrependo, né? Hoje seria bom. Mas então você vai fazendo isso, né? Vai treinando e vai mudando o seu vocabulário. E também vai tomando risco, porque isso exige risco. Você, que é a questão, quando você está muito seguro de si numa posição, a maioria das pessoas tem medo de dar o passo. Porque, quantas vezes eu escutei na minha vida, até de cara ilustrado, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Pô, cara, se fugir, paciência, a gente parte para outra. Mas você tem que pular do barco. Você tem que ir para um barco maior. Mas eu posso cair na água. Meu amigo, eu não sei nadar. Se vira, bichão, né? Agarra, pega a boia, tal. Então, essa questão da transição é mudar o vocabulário, é mudar a maneira de pensar, é mudar a forma como você apresenta o seu conteúdo, né? E você ter as sacadas, né? Que projeto você tem que apostar. E aí a gente volta numa coisa que eu disse. Você está com os caras melhor que você. E se você está com um cara que é pior que você não tem os insights, cara. Ninguém te puxa para cima. Então você tem Que que estar legal. com um cara melhor do que você. Porque esses caras falam assim, esse cara é inteligente. Esse cara teve uma sacada que eu não tive. Poxa, legal. Cara, conta aí, como é que é? Né? E eu abraço o cara e vamos junto, né? Ou me espelho no cara, né? Pô, cara, como é que você fez para ter essas coisas? Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Cara, é por aí. E com isso, né, você vai ganhando seus espaços, né? Outra coisa também importante, né? Não ter medo, como a gente brinca, né? Não pode ser Horácio, né? Bracinho curto, né? O cara que não faz... Cara, pega o touro pelo chifre, trabalha, se dedica, toca o projeto. Teve uma época lá que eu tive um chefe que falava assim, cara, você é louco. Todos os projetos que a turma aqui não quer, você vem aqui e pede para mim. Mas eu disse, sim, senhor. Se ninguém quer, eu vou fazer. Né? O senhor não vai ficar agradecido? Não, claro que eu vou. Eu falei, então, legal. Né? Então, é isso. E graças a Deus, todos os projetos me deram a oportunidade de aprender, de mostrar um trabalho diferente. Né? Eu também nunca tive essa preocupação, esse é meu trabalho. Esse é o trabalho do time, esse é o trabalho da equipe. Por quê? Porque quando você está com gente melhor do que você, muita gente te ajuda. Legal, muito bom. Muito bom, é isso aí. Fala pra mim, eu tenho um monte de perguntas, eu tô preocupado que já tá na hora de acabar. Tá acabando, gente. Não, Poxa, já? pois é, já, é isso aí, não dá pra acreditar. Um papo com você, eu falei que dava 2 lives, né? A gente precisa marcar de novo. Vamos marcar um outro dia. A galera da tribo tá chamando você pra dar uma palestra lá, tá? Palestra? Vamos bater isso aqui é Tá bom. uma aula. Isso aqui é Eu uma também aula. já tomei outra decisão na vida, tá? Na minha idade, eu não faço mais PowerPoint, tá? O cara me Esquece essa contar, porra. você quer fazer uma palestra? Cara, precisa fazer PowerPoint? Preciso, então não vou. Cara, Legal. a gente precisa readquirir essa capacidade de se comunicar, né? O PowerPoint é legal, bacana, a gente usa, óbvio que sim, né? Mas o ser humano precisa
reconquistar, né, essa capacidade de se comunicar, trocar experiências, né, sentar, né, no quadradinho ali e tudo mais. Dourado, a galera tá pedindo outra live, já tá pedindo pra gente abrir de novo. Eu vou preciso perguntar lá, amanhã eu vou perguntar pro pessoal lá da Jovem Pan se a gente pode fazer live dupla. Mas olha só, fala pra mim, eu tenho um monte de coisa para perguntar para você ainda. Vamos lá, o que é inovação para você, querido? Rapaz, tem tanta definição de inovação. Olha, eu acho que a gente também tem que ler bastante, né? E tem um tal de Peter Drucker, né? Que infelizmente não está mais entre nós. Esse eu entrevistei ele, em Claremont. Putz, fantástico. Só que esse cara falou um negócio há 30 e tantos anos atrás que até hoje eu não vi ninguém bater esse conceito de inovação, tá? Ele diz que inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado, de consumidores e de fornecedores, né? Então, é uma definição muito ampla, né? Mas exatamente isso, né? Eu até vou soltar um artigo agora, que vai sair no anuário bancário agora, acho que no meio do mês, né? Onde eu escrevi sobre os consumidores no controle da inovação, né? Legal. Ou seja, a inovação é isso, né? O que é inovação? É aquilo que traz remuneração para o acionista, geração de valor para o acionista, né? E não é só dinheiro, óbvio, né? É remuneração de valor para o acionista e traz uma nova experiência para o consumidor. Acabou. Isso é inovação. O que pode caber aí? Cara, qualquer coisa. Nem sempre é tecnologia, é uma mudança de procedimento, é um dispositivo novo, é uma plataforma digital. Cara, qualquer coisa que gera valor para o acionista e traz uma vida melhor para o consumidor. Legal, muito bom. Eu sempre pergunto esse conceito de inovação para as pessoas e cada um tem uma definição que é cada vez mais excelente, cada vez mais pertinente e que dá cada vez mais para aplicar isso aí. Eu queria entender o seguinte, você tem diversas empresas, né? Você está com 10 empresas no seu portfólio, startups. Como é que você seleciona uma startup? Como é que você escolhe um entrepreneur, um empreendedor? Bom, são um método meio empírico, né? Primeiro eu tento conhecer a pessoa. Não me manda PowerPoint, não me manda Excel. Eu quero conversar com o cara. Quero entender o que tem aqui na cabeça do cara. Você gosta muito de gente, né, velho? E o que tem aqui, né? Porque a gente também percebe que esses caras que tiveram sucesso, né? Eles têm um equilíbrio entre razão e emoção, né? Razão, olha os números, olha a estratégia, olha o que faz sentido. Emoção, feeling, o cheiro. Eu trabalhei com um cara chamado Elson Aníbal de Luca, né, que foi presidente da Serasa há muitos anos. Esse cara é incrível. Esse cara tem um faro, né? Único, né? E é assim, pensava e sentia aqui. Então, a primeira coisa que eu vejo no empreendedor, cara, é o estilo da pessoa. O cara está comprometido, porque também empreendedor virou um negócio cool, né? O cara não tem nada para fazer, né? Ele não tem nada para fazer, aí ele fala que ele virou startupeiro, né? Founder, né? Aí ele conta em casa que ele é founder, conta para os amigos que ele é founder, né? Aí todo mundo, pô, que legal, como você é bacana. Tá na moda. A maioria não tem vocação para isso, porque ser founder significa abdicar de um monte de coisa. É mergulhar de cabeça num sonho, você entendeu? É vender o carro para botar dentro da empresa, é trabalhar 24 horas por dia, você entendeu? Uau. É tocar o negócio para frente. Então, primeiro eu vejo se o cara tem essa pegada. Se o cara não tem essa pegada, eu nem olho o que o cara tá querendo oferecer. Que legal, que coisa boa. E como investidor anjo, como é que é isso? As tuas empresas, a gente estava conversando, você tem umas empresas aí que muito interessante, né? Essa questão de produção, algoritmos, varejo. Conta um pouquinho desse portfólio de empresas que você tem. Não, essa é uma outra também decisão que eu tomei, né, como investidor anjo, né? Não vou inventar, né? Tá. Não vou inventar, porque investidor anjo que também quer fazer negócio que nunca viu na vida, vai quebrar a cara. Então, quer dizer, eu procurei um segmento onde eu tinha capacidade de agregar alguma coisa. O conhecimento, né? O relacionamento, networking, né? Então, eu fui muito para a linha de crédito, plataformas de analíticos, cobrança, algoritmos, né? Banco de dados, né? Big Data, né?
Então, eu tenho uma empresa que trabalha, eu participo de uma empresa que trabalha com algoritmos de identificação, né? Antifraude, empresas que geram algoritmos para fazer empréstimo, né? Para baixa renda, né? A gente faz microempréstimos em conta de utilities, a gente faz também algoritmos, plataformas de crédito para empresas de varejo, classe C e D, tem empresa de cobrança digital multicanal, conta digital também, investir também numa empresa, né, que tem um modelo de negócios que faz empréstimo, né, para motoristas de aplicativos. Então, semanalmente eu consigo escorar, né, o crédito do cara e emprestar o dinheiro para ele. Empresas que trabalham com inteligência artificial para a área de contencioso jurídico. Enfim, coisas em que eu podia dar algum tipo de palpite. Que legal, muito bom. Tem todo sentido, né? E bacana porque fiquei sabendo que você vai nos ajudar lá em Limeira a montar Circuit Launch, laboratório Lab as a Service. Você está no time, fiquei sabendo disso já, viu? Eu dei Já. os palpites lá para o pessoal, né? Fiquei feliz. Esse é o modelo que eu gosto, né? Eu aprendi isso há um tempo atrás. Nós montamos lá, em 2010, né, um Captive Center em Kuala Lumpur, na Malásia. Né? Nós pegamos desenvolvedores que estavam em Nova York, estavam em Londres, estavam na Califórnia, né? E transferimos, né, esse centro de competência, esse centro de desenvolvimento, né, para Kuala Lumpur, que foi uma experiência fantástica. E desde então me apaixonei por esse tipo de projeto, né? Então já dei um espetáculo e aí em alguns aí achei bastante interessante. Não, que bom, que bom. Muito interessante, muito importante. Deixa eu perguntar para você, o que é um killer ideas? Como é que o cara vai fazer? Como fazer para não ser um killer idea? Então, killer idea é aquele cara que atrapalha, né, a empresa, né, ou atrapalha qualquer projeto que eu Mas domino. tem Né? isso, tem isso em CEO, Nossa, tem é o que CEO. mais tem. Mas é o que mais tem. Sério, Não é o que mais tem. verdade. Pô, Tem eu posso CEO Zé falar. Ruela. Tem um monte. Tem um monte. Tem um cara que caiu do céu, tá ali, né? Que a empresa vai faturar independente dele, independente das ideias dele, né? Eu sempre brincava, né, que tinha lá o Killer Idea e tinha o pessoal do GAV, né? O grupo antivendas. Aquele cara que arruma 35 motivos para a empresa não vender, né? Ou é jurídico, enfim. Então, cara, tem muito desse tipo de gente, né? E acho que isso daí é uma questão que precisa ser endereçada, né, com altíssima prioridade. Porque esses caras, eles impedem as pessoas de crescerem. Ele não dá espaço para o debate da ideia, ele não dá espaço para novos projetos. Enfim, o cara sufoca os talentos que poderiam estar ali gerando muito mais resultado, né? Então, eu, quando achava desses caras aí, eu atirava na testa. Eu também. Eu procuro ser exterminador de Zé Ruelas. Lá na tribo a gente tem um jargão que está bem famoso. Criamos até uma vacina contra o Zé Ruela. Bom, O GAV, né? Esses caras do GAV, o Grupo Antivendas, eles se multiplicam numa velocidade espantosa. Então, tem que tomar muito cuidado, viu? pois é. Eu ia fazer uma pergunta para você, como vai ser o mundo depois dessa pandemia, mas eu acho que eu vou fazer essa pergunta e junto com ela, você vai dar em 1 minuto a dica para quem está nos assistindo, para o empreendedor, para o empresário, aquela dica que vale 1 milhão. Qual que é essa dica? Bom, como é que vai ser o mundo? Como é que vai ser o mundo? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, cara. Eu sei que vai ser diferente, né? Bastante diferente. Estou me preparando para isso. Estou trabalhando com cenários diferentes. Tenho aconselhado as pessoas a olharem cenários diferentes. Em 1 minuto vai ser difícil a gente falar. Conselho, né? Poxa vida, se fosse bom a gente vendia, não dava. Mas o que eu poderia recomendar, né, para a turma? Persiga o seu sonho. Seja único. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Olha só, eu acho que o que mais importante, quero agradecer a você, o que eu aprendi com você, ouvir sempre, correr riscos, aprender.
ouvir. Lidar com gente, ouvir. Andar com pessoas, sempre top. Ouvir. E para não esquecer, ouvir mais um pouquinho e sempre arregaçando as mangas e botar para quebrar. Esse é o conselho do Dorival, que foi eleito um dos 50 maiores CIO do mundo. Então, não é à toa que você é o cara. Muito obrigado pela participação e parabéns por você ser essa pessoa incrível. Parabéns. Obrigado, doutor, pela oportunidade. Deixa um abraço para todo mundo que nos assistiu aí, né? E realmente gratidão aí, né? Por essa oportunidade de compartilhar algumas ideias. Não, perfeito. E a gente vai marcar uma palestra para você dar exclusivamente para o pessoal da tribo dos empreendedores de elite. Adoraram você. Sem PowerPoint. Sem PowerPoint. No PowerPoint. No PowerPoint. Beijo no coração. Fique com Deus. Obrigado a vocês. Um abraço aí. Tchau.